Salve galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o professor Bruno, trazendo a revisão de Geografia, sétimo ano. Nossa próxima aula é avaliação, então espero que vocês fiquem comigo até o final. Espero que vocês estudem outras fontes, tá? Que não fiquem restritos somente ao vídeo, porque o vídeo ele tem que ser somente um ponto de partida, pessoal, não um ponto de chegada. O vídeo espero que ele traga os conteúdos para vocês, para que vocês saibam quais conteúdos você tem mais dificuldade, facilidade, e possa focar e pesquisar aqueles que você tem mais dificuldade. Porque afinal de contas, quando nós queremos tirar 100, quando a gente quer muito alguma coisa, a gente corre atrás. Se você quer tirar 100 na minha avaliação, corra atrás, não foque somente aqui, pesquise em outras fontes, tá? Outros vídeos, livros, apostila e tudo mais. Mas vamos ao que interessa. Deixa eu só ajustar minha câmera aqui um pouquinho. Vamos lá. Olha só então, gente. Então, para começar, né, a gente vai estudar sobre a unidade. Aliás, a gente vai focar na unidade 5 e 6, que são as unidades que vão cair na nossa avaliação, tá? A unidade 5, o espaço rural brasileiro, né? Então, o que seria o espaço rural? O espaço rural é onde ocorre principalmente as atividades voltadas ao setor primário, gente, ó. Atividades voltadas ao setor primário da economia. Vou até anotar aqui, ó, vou até grifar aqui, porque isso aqui é muito importante. Então, se nós pudéssemos, né, se nós fôssemos caracterizar o espaço rural, a grande característica acontece predominantemente, né, as atividades voltadas ao setor primário. E é onde também acontece a menor concentração populacional do Brasil hoje, né? O espaço rural brasileiro é onde tem menos gente morando em relação às cidades, né? Então, quais são as três atividades que acontecem ali no espaço rural, do setor primário? A primeira delas, o extrativismo, tá? Extrativismo aqui, ó, vou até anotar. Deixa eu só mudar a minha câmera aqui. Mudei. O extrativismo, tá? O extrativismo, ele está ligado à coleta ou extração de recursos minerais, animais e vegetais. Isso é extrativismo. O extrativismo já fala, ó, você extrai, você está extraindo. Você não está criando, você não está plantando. Você está tirando aquilo que já está pronto lá na natureza, você tira e pega para você. Ou você consome ou você vende, né? Ou você vende para uma fábrica, enfim. Então a primeira atividade do setor primário, né, do espaço rural, é o extrativismo. A segunda atividade é a agricultura, meu povo, ok? A agricultura, muito importante. A agricultura é o ato de você cultivar os solos, né? E quando a gente fala de agricultura, existem vários modelos agrícolas, né? Existem vários modelos agrícolas ali que compõem o espaço rural brasileiro. Então, se o extrativismo você tira aquilo que já está pronto, na agricultura você cultiva, né? É diferente, por exemplo, você tirar uma planta da floresta amazônica e você colher o soja. Os dois são plantas, sim. Só que um você plantou, um você cultivou, que é o soja. O outro não. O outro já estava na natureza, estava pronto lá. Você foi lá e apenas extraiu, né? E também temos aqui a pecuária, né? Que é a terceira atividade ali do espaço rural. A pecuária a gente pode dividir em dois, tá? Pode dividir em dois. Aqui está trazendo em três, vamos dividir em dois grandes sistemas ali. O intensivo, okay? O intensivo, que é quando os animais são criados em confinamento. Ele tem que engordar muito mais rápido. Normalmente no intensivo, o produtor, né, o pecuarista, ele não consome, o foco dele não é consumir aquilo que ele está produzindo, o animal que ele está produzindo, é vender para uma fábrica, é vender para um abatedor, é vender para uma empresa, para uma cooperativa. E tem também o extensivo, que em vez do animal ser criado em confinamento, ele é criado em espaços maiores, por exemplo, em pastos, né, em terreiro, né, de galinha, muitas vezes a gente vê por aí. Enfim, a produção é mais voltada na grande extensão. Intensivo vem de intensidade. Você engordar ali o animal muito mais rápido, produzir ele rápido, você tem prazo. Extensivo vem de extensão. Você criar animal em uma grande área, né? Ali para que a pecuária aconteça. Você não tem compromisso de vender ele tão rápido assim. Muitas vezes o produtor que
que cria o animal ali de maneira extensiva, ele consome. Ou ele vende para outras pessoas, né? Ele não vende para uma fábrica. Na maioria das vezes ele não vai vender para uma fábrica. Então essas aí são as atividades do espaço rural ligadas ao setor primário, as 3 atividades, ok? Continuando aqui o nosso conteúdo, né? Olha só, modernização, né? Estrutura fundiária brasileira e modernização agrícola. Então, a estrutura fundiária. O que seria essa estrutura fundiária, né? A estrutura fundiária é como que as terras no Brasil estão organizadas. Hoje, infelizmente, a gente tem essas terras concentradas, a maioria das terras hoje no Brasil estão concentradas na mão de poucos proprietários, né? Sendo que a partir da década de 1960, né, a modernização da agricultura, ou seja, as máquinas na agricultura, foi causando muito desemprego. Pessoas foram sendo substituídas por máquinas. Com isso, elas foram indo, né, para a cidade, ou seja, foram embora do sítio. Esse movimento foi conhecido como êxodo rural. O que é o êxodo rural, gente? Êxodo rural é o movimento que as pessoas saíram em grande massa, uma grande quantidade de pessoas saíram do espaço rural e foram em direção ao espaço urbano, tá? Com isso, uma das estratégias para você distribuir de maneira mais igualitária essas terras é a reforma agrária. A reforma agrária é quando você pega uma terra, né, você divide partes daquela terra que não estão cumprindo a função social, você divide em partes menores e distribui ali para pessoas que estão necessitando, né, ou pedindo ali parte de terra para o governo para que possa cultivar, ok? Outro conteúdo também que a gente estudou, galera, foi aqui, ó, é o espaço urbano. Então estudamos o espaço rural e também o espaço urbano. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse gráfico aqui, ó, tá? Esse gráfico, o que ele fala? População rural e urbana. Então, o que está aqui em verde é a população rural. E o que está aqui em azul é a população urbana. Olha só como é que era aqui na década de 50. 35% da população era urbana, ou seja, a minoria. E 65% era população rural, ou seja, era a maioria. Olha só o que aconteceu aqui na década 60, aqui em 65, né, 1965. Essas duas populações se encontrou. E de lá para cá a população rural, né, veio decaindo cada vez mais, ó, decaindo. 2015 chegando ali a 15%, né? Enquanto que a população urbana é 85%, isso no Brasil. Ou seja, ao longo da história, a população urbana foi aumentando e a população rural foi crescendo. Quando o espaço urbano ele aumenta, quando há o aumento do espaço urbano, nós vamos chamar de urbanização. Urbanização, gente, ó, presta muita atenção nessa palavra. O que é a urbanização? É o aumento das áreas do espaço urbano, ok? Então o Brasil, ao longo do tempo, ele se tornou um país urbanizado, certo? Mas o que causou a urbanização, né, gente? Ó, o que causou a urbanização? Primeiramente, o espaço rural ele foi se tornando um espaço de repulsão. O espaço rural não oferece mais emprego que nem antes. Agora no espaço rural tem máquinas que fazem trabalhos de pessoas. Então os serviços de algumas pessoas foram se esgotando. As pessoas foram para as cidades. Em contrapartida, as cidades têm o quê? As indústrias. E as indústrias precisam de gente para trabalhar. Então, enquanto que um estava meio que mandando as pessoas embora porque não tinha emprego, o outro estava atraindo. Então, isso explica, em grande parte, como que a população rural brasileira passou a habitar a cidade. Como que o Brasil, ao longo dos anos, passou a ser um país urbanizado. Porém, galera, o que vocês têm que ter noção é o seguinte, que muitas vezes o país urbanizado, né, a urbanização, ela traz também grandes consequências. Consequências essas que podem ser negativas, né? Primeiro, rede e hierarquia urbana. Então, existem a nossa apostila traz 3 grandes polos urbanos, né? O primeiro deles é a metrópole, ok? São grandes cidades que têm influência nacional, às vezes internacional, tá? Mas metrópoles são cidades que têm influência nacional. Capitais ou centros regionais são aquelas cidades que têm influência regional.
ela não tem uma influência a nível nacional, porém na região onde ela habita, onde ela está localizada, perdão, ela tem uma forte influência. Oferece hospitais, universidades, redes de ensino, tudo mais. E os centros subregionais, que são aquelas cidades que têm uma influência numa área menor. Tá? E os problemas que eu havia citado antes são, muitas vezes a cidade cresce de maneira acelerada, né? Sem planejamento algum, e pode acontecer elementos como desafios como desemprego, né? Que é quando não há emprego para todo mundo, né? Favelização, ok? Que é quando as pessoas habitam, constroem suas casas ali em lugares irregulares, correndo risco de desastres ambientais e outras coisas. E poluição, tá? Poluição sonora, visual, hídrica, enfim. Quando há uma grande concentração de pessoas no ambiente, pode ser que aconteça sim problemas de descarte de lixo em lugares inadequados, né? Ou um grande aglomerado ali de produtos que vão poluir o meio ambiente, beleza? Gente, o que eu tinha para dizer para vocês da revisão é isso. Espero que vocês estudem cada detalhe que eu falei aqui e busquem sempre se aperfeiçoar, tá? Um forte abraço do professor Bruno e até a nossa avaliação.